Essa é uma história perdida do Cthulhu Mythos, do panteão de monstros e seres fantásticos que habitam os contos de ficção científica e horror cósmico de Howard Phillips, de Lovecraft. Esta obra parte do mítico de Cthulhu. Esta obra desafia a compreensão humana e mergulha no vórtice das trevas cósmicas. Coloca os leitores diante do abismo. Título: Os Gritadores. A aterrorizante história do homem que via o passado. Havia uma vez um homem chamado Thomas, que sofria de uma terrível doença mental. Ele tinha alucinações terríveis de seres horríveis e gritantes, que ele chamava de Os Gritadores. Thomas acreditava que esses seres eram responsáveis por todo o sofrimento e terror do mundo, e que eles entravam nas mentes das pessoas e as controlavam. Thomas se tornou obcecado por essas criaturas e passou a acreditar que sua missão era capturar e expulsar os gritadores das pessoas. Ele começou a perseguir pessoas inocentes, tentando fotografar seus olhos, acreditando que era por lá que os gritadores entravam. Thomas ficou cada vez mais agressivo e perigoso, até que um dia ele sequestrou uma jovem chamada Emily e a levou para seu porão, onde ele a torturou por dias, tentando tirar os gritadores dela. Enquanto isso, a irmã de Emily, Amanda, procurava por ela desesperadamente. Ela contratou um detetive particular e começou a investigar o desaparecimento de Emily. Após várias pistas, eles finalmente encontraram o porão onde Thomas a mantinha prisioneira. Quando eles entraram no porão, eles ficaram horrorizados com a cena que os esperava. Emily estava amarrada a uma cadeira, com o rosto ensanguentado e cheio de marcas de arranhões. Thomas estava em pé diante dela, com uma câmera na mão, gritando freneticamente para ela parar de gritar. O detetive e Amanda tentaram razoavelmente com Thomas, mas ele estava muito doente para ouvir. Ele acreditava que eles também estavam sendo controlados por os gritadores e que ele precisava salvar Emily. Finalmente, eles conseguiram tirar Emily do porão, mas Thomas foi atrás deles, gritando e tentando tirar fotos de todos para salvar suas almas. Foi uma corrida tensa e assustadora, mas eles finalmente conseguiram escapar e levar Emily para o hospital. Infelizmente, o terror não acabou aí. Thomas ainda estava solto, e não havia maneira de prever o que ele faria a seguir. Todos os que estavam envolvidos com o caso viviam em constante medo e ansiedade, temendo o momento em que ele apareceria novamente. Após a fuga de Emily e seus salvadores, Thomas se afundou ainda mais na loucura. Ele passou a perseguir pessoas nas ruas, acreditando que todas elas estavam possuídas por os gritadores. Ele tirava fotos de todos, sem parar, tentando capturar as criaturas que ele acreditava estar dentro das pessoas. Thomas se tornou um assunto de terror para toda a cidade. As pessoas temiam sair de casa, pois não sabiam quando ele apareceria e as atacaria. As autoridades tentaram capturá-lo, mas Thomas sempre conseguia escapar, gritando e tirando fotos de todos ao seu redor. Finalmente, um dia, Thomas entrou em uma casa abandonada, acreditando que era o covil de Os Gritadores. Ele andou pelos corredores escuros, tirando fotos furiosamente, até que chegou a um quarto no final do corredor. Lá, ele viu uma cena horrorosa. Os gritadores estavam lá, em carne e osso, se contorcendo e gritando em agonia. Thomas ficou paralisado de medo. Ele não conseguia acreditar que finalmente estava vendo as criaturas que o perseguiam há tanto tempo. Mas ao invés de sentir alívio ou triunfo, Thomas sentiu apenas um terror paralisante. Os gritadores eram muito mais horríveis do que ele poderia imaginar. No momento em que ele os viu, Thomas sentiu sua mente se esvaindo. Ele caiu no chão, gritando de horror, enquanto os gritadores se aproximavam dele. Mas eles não o atacaram. Eles simplesmente olharam para ele, como se o reconhecessem. Naquele momento, Thomas entrou em choque esquizofrênico. Sua mente não conseguiu lidar com o que ele havia visto, e ele simplesmente desmaiou. Quando acordou, estava no hospital, com médicos e enfermeiros ao seu redor. Mas Thomas não estava bem. Ele não conseguia se lembrar do que havia acontecido, nem de quem era. Ele simplesmente ficou deitado na cama, com o olhar perdido, até que finalmente morreu de susto.
Após a morte de Thomas, a cidade ficou chocada com o terror que ele havia causado. Mas, ao mesmo tempo, havia uma lição a ser aprendida com sua história. Thomas havia sido consumido pela sua própria loucura, e sua obsessão por os gritadores o levou à ruína. Ele havia tentado entender e capturar essas criaturas, mas no final, ele próprio se tornou uma vítima de sua própria mente torturada. Sua história deixa uma mensagem clara. Para conhecer e combater monstros, é necessário compreender suas mentes e motivações. Mas ao fazer isso, é importante não permitir que a empatia se torne tortuosa, permitindo que esses monstros invadam e controlem nossas mentes. Essa é uma lição que vale não apenas para histórias de terror, mas também para a vida real. Quando enfrentamos situações difíceis ou pessoas perturbadas, é fundamental entender o que está acontecendo, mas sem permitir que isso nos consuma e nos transforme em algo ruim. A história de Thomas é um lembrete trágico, mas importante, de que a linha entre a compreensão e a loucura é tênue e que precisamos ter cuidado para não deixar que a escuridão nos consuma. E assim, a história de Thomas termina com um aviso sombrio. Ao olhar para o abismo olha de volta com a face risível da loucura. Não importa o quão forte ou determinado seja alguém, quando se permite que a escuridão entre na mente, é difícil escapar de sua influência. A busca pela compreensão e pela conquista dos monstros pode ser uma jornada nobre, mas também perigosa. Como disse o famoso filósofo Friedrich Nietzsche, quem luta com monstros deve ter cuidado para não se tornar um monstro. E quando você olha para um abismo, o abismo olha para você. A história de Thomas é um lembrete dessa verdade sombria. Curta esse vídeo, inscreva-se, compartilhe e ative o sino para não perder as novidades.